Boa noite, Sandro. Boa noite, Ciara. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus, como Deus quer. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial. Cada um fechando seus olhos, elevando seu pensamento a Deus, a espiritualidade maior, pedindo a Jesus, nosso mestre amado, irmão querido, que nos dê sabedoria e discernimento para conduzir esse estudo dessa noite de hoje. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, buscando um pouco dos vossos ensinamentos, agradecendo a espiritualidade maior que se encontra aqui conosco, que nos apoia, que nos intui, que nos conduz, não só nesse estudo, mas em todos os momentos das nossas vidas, nos amparando, nos protegendo, nos direcionando, nos guiando. Agradecendo também aqueles irmãos que possam estar aqui de alguma forma, e que eles possam ser beneficiados também por esse estudo que nós vamos fazer, por essa luz que está se irradiando aqui nos nossos lares, e em todos os lares, em todo o nosso entorno, em todos os nossos afetos, que também possam atingir os nossos desafetos, a quem nós possamos ter feito algum mal, que possa, de uma certa forma, nos perdoar, e aqueles a quem nós tivemos alguma diferença, que nós também saibamos abrir o nosso coração para perdoar. Porque estamos todos na mesma estrada, em rumo à evolução. Todos nós somos falíveis, possíveis de cometer erros. O importante é continuar trilhando o caminho de Jesus, caminho do bem, pedindo forças e sustentando na nossa fé, para que nós possamos, a cada dia, ser mais semelhantes a Ele. Que assim seja. Que assim seja. Ai, O Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento, o adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos, aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade podemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes. Não possuem apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembre-se que sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira.
Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? Corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Eu vou parar aqui porque ele é muito grande e depois cada um termina a leitura. Mas a reflexão que ele traz para a gente aqui, mais uma vez, é a questão do orgulho e da humildade. Então, ele coloca a importância de sermos corações humildes. Sem a humildade não há caridade, sem a humildade nós nos colocamos superiores aos próximos e principalmente a Deus. E essa é uma virtude que a gente deve cultivar dentro do nosso coração, sermos humildes, sermos mansos, como Jesus foi, manso de coração e humilde, reconhecer que ele veio aqui para servir. Ele que foi o maior, ele fala, eu não vim ser servido, eu vim servir. Quanto mais nós, que ainda praticamos tantos erros, ainda estamos nesse mundo aqui de provas e expiações, porque temos muito a melhorar. Então, nós temos que trabalhar essa virtude da humildade dentro da gente. E o orgulho é o maior adversário da humildade. Então, se Cristo prometeu o reino do céu aos humildes, nós devemos trabalhar, lutar contra o orgulho que gera dentro de cada um de nós, né? Muitas vezes a gente faz determinadas coisas e por orgulho não pede perdão por um erro que cometeu. A gente sabe que errou, sabe que reconhece a falha que tivemos, mas o orgulho não nos deixa redimir essa falha. Outra coisa também é pensar que os bens que nós temos ou os títulos que temos, né? Ah, se eu sou médico, se eu sou advogado, se eu sou qualquer coisa que eu julgue que é superior ao meu irmão, meu próximo, e eu acho que é direito meu ser mais que ele, ter privilégios em cima de quem não teve a mesma condição ou mesma titularidade ou tem menos termos de bens materiais. E isso não é verdade, né? Então, essas coisas a gente precisa repensar, procurar cultivar mais a humildade e trabalhar. Quer falar alguma coisa? Quer complementar? Não, hoje eu vou deixar tudo por vossa conta, tá? Que a falta de ar aqui tá grande. Então, tá tudo bem. Mas eu vou fazer a leitura do Pão Nosso, tá? Vai ser que eu vou ler. Estou com ele aberto aqui. Tá bom, tudo bem. Então, meus amigos, vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 25, nas estradas. E o que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus. Marcos 4, 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe desapercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha, entre as plantas, os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo.
Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Foi bem complementando o que a gente leu sobre a humildade e orgulho. Jesus é o nosso caminho para o amor divino. Então, tudo que nós fizermos que se assemelhar ao que ele veio nos ensinou, a semente santa que ele veio e plantou para que nós tivéssemos orientação, para que nós buscássemos seguir segundo as tuas obras, segundo o que ele veio para nos ensinar. Então, precisamos abrir o nosso coração, né? Que o nosso coração seja um terreno onde as sementes que foram plantadas possam brotar, possam dar bons frutos, que a nossa alma valorize cada ensinamento que foi deixado para que a gente possa seguir, aceitando e cumprindo as palavras de Deus, para que no futuro, cedo ou tarde, nós tenhamos trilhado o bom caminho e não tenhamos do que nos arrepender. Vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade e todo esse ensinamento que veio para a gente nessa noite. Que saibamos cultivar a humildade no nosso coração, que saibamos dominar as nossas tendências de orgulho, que saibamos ser humildes, como Cristo veio nos ensinar. Peço a espiritualidade presente aqui, que fluidifique as águas que nós vamos beber. Peço a misericórdia divina por todos os irmãos que estão necessitados, as pessoas na cidade do Sandro que estão sofrendo novamente com as chuvas, as pessoas que se encontram nas ruas nesse tempo frio. Tende misericórdia, Senhor, dos desabrigados, das pessoas que se encontram em hospitais, em manicômios, em presídios, as pessoas que se encontram debilitadas, as pessoas que se encontram nos vícios, as pessoas que se encontram sofrendo processos obsessivos, o que abrem guarda para que, dessa forma, os espíritos menos esclarecidos possam estar alterando ali a sua vibração, e pedimos a misericórdia divina dentro dos merecimentos de cada um de nós, para que nós tenhamos discernimento, sabedoria e fé, Senhor, no teu amor, na tua palavra, na tua benevolência com cada um de nós. Que saibamos manter acesa a fé viva na tua bondade. Que assim seja. Que assim seja. Uma excelente semana para todos nós, com muita paz, luz e muitas bênçãos. Que assim seja. Gratidão. Muito obrigado.